Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de las enfermedades de las vías biliares. Entonces, es una clase sumamente importante. En los orales les gusta mucho preguntar a respeito de eso y vamos a ver los puntos específicos que más les gustan preguntar a respeito de eso. En los escritos también. Entonces, es una clase, esa clase sí o sí, sumamente importante, está bien resumida, bien sencilla. Essa, necesito que prestem bastante atenção em alguns tópicos e alguns pontos aí que eu vou a ir charlando com vocês. Então, sí o sí, prestem bastante, pero bastante atenção. Essa classe é um pouquinho, não é larga, pero nosotros vamos a ver que hay varios tópicos y que nosotros vamos a nos confundir muchas veces una patología con otra porque son nombres muy similares. Entonces, vamos ahora a empezar nuestra clase de enfermedades de las vías biliares. Y como siempre, para empezar essa classe, temos que saber a respeito de las vías biliares. Um repasso breve a respeito de elas e também de que passa em las vías biliares. Las vías biliares sí, están hechas básicamente por conductos y una vesícula. Los conductos, nosotros podemos ver que la bilis antes viene desde el hepatocito, desde el hígado y desciende por el ducto derecho, ducto hepático derecho y el ducto hepático izquierdo. Después de esos ductos se anastomosam formando el ducto hepático común. En el ducto hepático común vai se anastomosar, outra anastomose com o ducto cístico, que esse ducto cístico vem da vesícula biliar e então se vai formar o colédoco. Parece muita coisa, pero não é. Então, dos hepáticos, direito e esquerdo, se anastomosam. Então, se anastomosam, se transformam em hepático comum. Depois vem o cístico, que vai se anastomosar com esse conducto hepático comum e vai formar o ducto colédoco ou conducto colédoco, el colédoco. El colédoco después, allá en el final, se anastomosa nuevamente con el ducto pancreático y va a la segunda porción del duodeno, al esfínter de Oddi. Entonces, ¿por qué es importante repasar todo eso? Porque básicamente, las patologías de las vías biliares, nosotros vamos a ver que puede, por ejemplo, un lito impactar acá en el conducto cístico, puede impactar en el colédoco, puede impactar acá abajo después del ducto pancreático, después de esa anastomosis. Entonces, si nosotros sabemos cómo es la anatomía, por ejemplo, a qué nivel, por ejemplo, una impactación de un lito puede causar determinada sintomatología, nosotros vamos a empezar a entender todo después de un breve repaso anatómico. Pero básicamente, entonces, hepático derecho-izquierdo, común, viene el cístico, colédoco y después viene el ducto pancreático. Simplemente es eso. Hay una cosita bien característica acá de las vías biliares que es a respecto de las células, o sea, del epitelio, del endotelio. El epitelio de la vesícula y de las vías biliares tiene una característica que cuando nosotros ingerimos algún alimento, la bilis que está dentro de la vesícula, entonces é como se fuera, nosotros empezamos a mastigar, a ingerir el alimento, envía una señal allá para el cerebro envía otra señal que va a llegar en ese epitelio de las vías biliares y va a empezar la contracción de esas vías biliares. Entonces, como podemos ver, la vesícula biliar generalmente entonces está un poquito caída y necesita de una fuerza para empezar a liberar la bilis que está acá dentro. Esa fuerza es justamente esa capacidad que tiene ese epitelio de contracción. Entonces, cuando nosotros empezamos a digerir algo e ingerimos, nosotros vamos a estimular a contracção da vesícula biliar e das vías biliares para hacer com que a bilis que está acá dentro fluya hasta el duodeno para hacer su función. ¿Por qué eso es importante saber? Parece ser muy básico, pero es sumamente importante por cuenta de los procesos fisiopatológicos cuando tenemos una litiasis biliar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un lito acá en la vesícula, ingerimos algo, esa ingestión va a hacer con que la vesícula se contraiga y ese lito va viajando, entonces va a viajar hasta acá. Por ejemplo, si impacta acá en el conducto cístico, nosotros vamos a tener, obviamente, signos y síntomas relacionados a eso, pero el lito puede no impactar solamente acá, sino que puede seguir e impactar en el colédoco. Ahí vamos a tener sintomatología específica de esa impactación y si desciende un poquito más, impacta acá cerca del esfínter de Oddi, vamos a tener otra clínica, otra sintomatología. ¿Por qué? Acá es mucho más grave que acá, por ejemplo, o que en el ducto cístico. Porque justamente cuando impactamos acá, miren una cosa, el ducto hepático que estaba enviando las enzimas pancreático, que estaba enviando las enzimas pancreáticas, va a llegar las enzimas para pasar al duodeno y no pasa. Entonces causa un reflujo
hacia el páncreas y entonces puede ocurrir una pancreatitis aguda. Acordando que la principal causa, 80% de las pancreatitis agudas, son por litiasis biliar. Pero antes de más nada, entonces ya recordamos la anatomía y alguna cosita de histología. Tenemos que saber que, en realidad no tenemos que saber porque eso generalmente no se pregunta, pero solamente para volver a la memoria esto. Se produce aproximadamente de 800 mililitros a 1000 mililitros de bilis por día, o sea, es una cantidad bien expresiva. La composición, por ahí algún choice puede entrar, pero generalmente en los orales eso no se pregunta. ¿Cuál es la principal composición? Agua tiene 85%, ¿sí? Ácidos biliares 15% y 1-2% es de colesterol, bilirrubina y otras proteínas. Entonces, agua es lo que más está compuesta, la bilis es lo que más está compuesto es de agua, después de ácidos biliares, que generalmente esses ácidos biliares que são liberados acá, que vão ao duodeno, se reabsorvem aí, 80% se reabsorvem desses ácidos biliares. E também é muito importante saber o seguinte, a respeito de los ácidos biliares e del colesterol. Por quê? Ácidos biliares, colesterol e bilirrubina são excretados por la via biliar. Então, se nós temos uma impactação acá de um litro, por exemplo, no colédoco ou no conducto cístico, pero generalmente no colédoco provoca mais sintomatologia. Nosotros, se pensamos um pouquinho, vamos ter manifestações clínicas relacionadas a esses ácidos biliares, ao colesterol, ou seja, dislipidemias, alteração da colesterolemia, e também relacionados à bilirrubina. Então, aí já começamos a racionar um pouquinho mais e não somente memorizar. Hecho esse repassito, agora, nós vamos seguir para a primeira enfermidade, as primeiras manifestações clínicas, que é a respeito da colelitiasis. Colelitiasis é litos em la vesícula. Sí, litos en la vesícula. Vamos a gravar los nombrecitos, después vamos a tener colecistitis, colangitis y vamos a hacer un revolucio en la cabeza, pero básicamente colelitiasis o litiasis biliar es la misma cosa, ¿sí? Colelitiasis o litiasis biliar es la misma cosa. ¿Qué quiere decir? Que hay litos o un solo lito en la vesícula. Colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Colelitiasis, entonces, es un lito o varios litos en la vesícula, ¿sí? Vamos a tener litos dentro de la vesícula. ¿Cuál es el punto? El punto es que si el lito es muy chiquito, facilita el pasaje, cuando se contrae la vesícula después de la ingesta, facilita la pasaje del lito por el cístico hasta llegar al colédoco o, en muchas de las veces, pasa directamente al duodeno y no impacta. Y raramente ou em algumas vezes, não, raramente não, em algumas vezes ocasiona dolor. Pero nosotros temos que pensar o seguinte, los litos pequeños generalmente passam al conducto. Miren que el conducto es bien chiquito, bien finito. Pero los litos grandes, cuando son muy grandes, generalmente no pasan por el cístico, no impactan acá en el cístico. Lo que pasa es otra cosita que ya vamos a ver cuando son muy grandes. Entonces, colelitiasis, ¿qué quiere decir eso? Que hay litos en la vesícula, generalmente son pacientes mayores de 40 años, más frecuentemente en mujeres, y son asintomáticos en 80%. Entonces, si por ahí un choice pregunta que la colelitiasis o litiasis vesicular es sintomático, puede generar síntomas, que es el cólico biliar, pero en 80% es asintomático. Eso sí, pongo estrellita porque hay choice que pregunta eso. Otra cosita, ¿cómo se forman los litos? Eso también no es que se pregunta, es que tenemos que por lo menos tener una idea. Porque si nosotros vamos a pensar mayor de 40 años, mujer, generalmente tenemos que pensar más en una cosita. El paciente que ellos van a dar en el caso clínico o hasta mismo en el oral que van a te decir, por ejemplo, van a te dar un caso clínico, generalmente va a ser lo siguiente, el patrón así que generalmente sigue es mujer, aproximadamente 40, 45 años, o hasta mismo 37, 38 años, con obesidad y que toma anticonceptivos. Esse é a mulher que provavelmente tem colelitiasis, ¿sí? O sea, é o protótipo, o paciente, é o caso clínico habitual que generalmente nós vamos a nos deparar tanto nos choice quanto na vida. Por exemplo, minha abuela é essa mulher que já hizo a colecistectomia, pero a mesma coisa, é mulher obesa, tomava anticonceptivos e tinha mais de 40 anos quando teve que sacar a vesícula. Então, acuérdense de mulher, acuérdense desse prototipo que vai ser sumamente importante na hora dos escritos para
tratar também de entender as outras patologias e de diferenciar ahora. Bueno, como se crea, como se forman los litos? Los litos tenemos una fisiopatología, una fisiopatogenia, 4 formas distintas, pero generalmente son todas associadas, ¿sí? No es solamente una que va a ocasionar la formación de litos, generalmente todas están asociadas. ¿Cuáles son ellas? Para formar más, para tener la tendencia a formar más litos, nosotros tenemos que estar relacionado con la mayor secreción de colesterol. Entonces, la mujer tiene probablemente una dislipidemia con una hipercolesterolemia, disminución de la secreción de ácidos biliares. Puede ser también por hiperproducción de bilirrubina o hasta mismo hipomotilidad de la vesícula. O sea, si nosotros tenemos mayor secreción de colesterol, acordando de qué era hecho la bilis, colesterol, bilirrubina y ácidos biliares. ¿Sí? Entonces, esos 3 elementos son fundamentales para entender la fisiopatogenia, porque cuando nosotros tenemos un desbalance entre los 3, vamos a tener la mayor facilidad, la mayor chance de tener un lito en la vesícula. Generalmente, la litiasis biliar, entonces, está formada por vários mecanismos, que são esses, os 4 são os principais que temos que saber. Maior secreção de colesterol, porque vai facilitar também o depósito aí del cálculo de oxalato de cálcio, generalmente. Também temos disminuição dos ácidos biliares, de la secreção dos ácidos biliares, ou seja, se acumula mais ácidos biliares dentro da bilis. Hiperprodução de bilirrubina, a mesma coisa, teremos mais bilirrubina adentro dessa bilis, e hipomotilidade da vesícula. Que passa? Os pacientes que, por exemplo, vão a perder peso, que perdem muito peso, que fazem, por exemplo, a bariátrica, cirurgia bariátrica. Quando nós temos hipomotilidade de vesícula, a vesícula não se contrai adequadamente. Não é que não se contrai adequadamente, não se contrai o suficiente. Então, generalmente, o que temos acá é uma alteração do equilíbrio dinâmico, ou seja, há perda desse equilíbrio entre todas essas substâncias, e então aí empieza a precipitar e formar os litos los litos vesiculares. Generalmente los litos son de colesterol en 75% y otras veces son pigmentarios en un 25%. Entonces, colesterol y los pigmentarios o mixtos son menos frecuentes. Entonces, esos son los de colesterol, bien característicos, bien amarillos, y los pigmentarios son de ese color, son pigmentados, como su propio nombre dice. ¿Eso se pregunta en el examen? No, no vi preguntas a respecto de eso, cuál es el más frecuente, porque en realidad, quando temos litiase biliar, temos que sacar. Generalmente, temos que fazer a colecistectomia. Então, colelitiasis é um hallazgo generalmente assintomático. ¿Sí? Os pacientes não apresentam clínica, 80%. Bueno, quais são os fatores de risco? E se nós pensamos um pouquinho, temos que associar os fatores de risco acá com a fisiopatogenia. Por exemplo, embaraço está relacionado fundamentalmente com o aumento da progesterona. A progesterona tem efeito de hipomotilidade de todo o músculo liso, ou seja, a progesterona vai fazer com que não se contraiga o músculo liso do intestino e também da vesícula biliar, ocasionando uma estasis biliar. Terapia estrogênica, a mesma coisa, pero está mais relacionado com as dislipidemias. Adelgazamento rápido por la estasis biliar, ou seja, por la hipomotilidade vesicular, que é a mesma coisa do embaraço. E enfermedades hemolíticas, que é quando, por exemplo, o paciente tem um aumento abrupto de la secreção, de la formação de bilirrubina. Então, se pode ocasionar um desequilíbrio dinâmico desses solutos e então se generar a patologia litiásica. Então, pacientes que vão adelgazar muito rápido, justamente por conta disso, se nós não ingerimos comida como antes ingerimos depois de uma bariátrica, por exemplo, a vesícula se contrai menos e então se provoca a hipomotilidade vesicular, que vai levar a la estasis biliar, e então vai ser a sobresaturação de colesterol. Basicamente, esses são os fatores de risco que temos que saber, e acordando de la paciente. É uma mulher, 40 anos, que tem o antecedente de tomar anticonceptivos e também que é obesa. Generalmente, esse é o paciente que nós vamos pensar quando vamos falar de litiasis biliar. Qual é o ponto? A colelitiasis, litiasis biliar, são generalmente 80% assintomáticas, pero nós podemos ter formas de apresentações distintas quando esse lito sai da vesícula e vai a los ductos biliares, ou seja, as vias biliares. Aí nós vamos ter a litiasis biliar assintomática, que é 80% dos pacientes, o cólico biliar, que quando esse lito
passou aí del conducto cístico, foi ao colédoco e chegou ao duodeno. Generalmente, o cólico biliar está relacionado ao passagem de lito em las vías biliares. Acuérdense que as vías biliares são muito chiquitas e generalmente qualquer irritação vai provocar um dolor. ¿Por qué el dolor es cólico? Porque justamente, imaginen, nosotros tenemos una obstrucción acá por un lito. Las vías biliares, como tienen esa capacidad de contracción, es como si fuera en el intestino, si nosotros imaginamos. En el intestino, cuando tenemos una obstrucción por un lito, ¿no? Que es raro, sino que un besoar o cualquier cosa, una obstrucción mecánica adentro, el intestino empezaba, el hilo mecánico, generalmente empezaba a contraer. Então, o que passa acá? A mesma coisa, quando temos uma obstrução vesicular, as vias biliares intentam a contrair para eliminar esse lito e é por isso que apresenta a clínica do cólico biliar, que é um dolor característico da litiasis biliar quando sai da vesícula. Bueno, entonces podemos tener cólico biliar y podemos tener complicaciones de ese lito acá. Si no es todo flores, ese lito puede impactar y puede generar complicaciones severas en nuestro paciente, como por ejemplo la colecistitis aguda. ¿Qué es colecistitis? Ahora empiezan los términos que cuando yo miré por la primera vez quería me sacar el cuello o cortar los pulsos. Pero básicamente vamos a resumir y vamos a entender de una vez por todas qué es cada nomenclatura. Colecistitis es lito en la vesícula. Colecistitis, cuando termina en itis, es inflamación. Y cuando empieza con cole, es vesícula, ¿sí? Colecistitis, inflamación de la vesícula. Cuando tenemos que ese lito pasó un poquito, vamos a tener coledocolitiasis, que es cuando el lito está en el colédoco, coledocolitiasis. E quando há inflamação das vias biliares, é colangitis. Sim, mirem a diferença. Colecistitis, cole é da vesícula e colan é das vias biliares. Sim, vão ter inflamação das infecções, inflamação das vias biliares. Todo isso nós vamos ver hoje. Então, só para gravar. Litiasis biliar ou colelitiasis é a mesma coisa. Depois temos lá colecistitis, que é a inflamação da vesícula. Quando temos um lito no colédoco, é coledocolitiasis. E quando temos a inflamação das vias biliares, é colangitis. ¿Sí? Só para fazer um breve adelanto, quando impacta um lito no colédoco, vai generar o que nós conhecemos de síndrome coledociana. Então, umas complicações por conta de los litos são essas. E o lito pode impactar ou acá no conducto cístico, ou no colédoco, ou até mesmo depois aí, que pode generar até mesmo uma pancreatites. Então, complicações, colecistitis, fístula biliantérica e colangitis. Generalmente, essas são as complicações por conta de los litos quando saem e provocam uma alteração na inflamação. Vamos agora, então, a la litiasis biliar asintomática. O que é a litiasis biliar asintomática? Que é nosso primeiro protótipo clínico que nós temos quando o paciente tem litiasis biliar. Litiasis biliar asintomática se descobre por el acaso, porque 80% da colelitiasis ou litiasis biliar é asintomática. Generalmente, se pode encontrar uma pedra única, vesículas são de paredes finas e a via biliar está de calibre normal e o laboratório é normal. Ou seja, o que vai passar? O paciente hizo, por exemplo, uma ecografia aí de riñón ou de hígado de vias biliares por alguma outra alteração e descobre que tem um lito aí justamente na ecografia. Qual é o ponto? E agora quero que prestem bastante atenção. Litiasis biliar é asintomática, em 80%, certo? E nesses casos que os 80%, además de ter a piedra, nosotros, el lito, ¿sí? La piedra es muy así de casa. Quando o paciente tem lito, só tem lito, é asintomático. Então, se quer dizer que a parede não está inflamada de la vesícula, então não tem parede gruesa, a parede é fina e a via biliar, por estar adentro de la vesícula, é uma litiasis biliar asintomática, está de calibre normal, ou seja, não há dilatação da via biliar. Sumamente importante, porque generalmente nos horários, decime a litiasis biliar, a clínica de la litiasis biliar, ¿sí? Temos que dizer os dois, que pode ser assintomática em 80% e pode ser sintomática com o cólico biliar. Então, sí ou sí, acuérdense isso. Quando pergunta, decime clínica de la litiasis ou de la litiasis biliar ou de la colelitiasis,
sí o sí tenemos que nos acordar de decir, tiene la forma asintomática, que es la más frecuente, y la forma sintomática, que es el cólico biliar, que ya vamos a ver ahora. Pero básicamente, sí, voy a tomar una agua porque estoy bien acelerado acá el proceso. Básicamente, pasa una cosita acá. Quando el hito, por exemplo, é muito grande, que passa? Quando o hito é muito grande, é muito pesado generalmente. E então, imagine acá, temos um litão, sim, um litão, que acá vai comprimir essa parede. Quando comprime esse lito, a parede, o que vai generar acá na parede é uma estasis vascular. Vai comprimir as venas e depois vai comprimir as artérias. Comprimindo as venas e artérias, vai ocasionar uma gangrena, uma necrosis, depois gangrena, e por último, pode generar uma perfuração. Então, quando o lito é muito grande, ¿sí? Generalmente maior de 3 centímetros, pesa muito, então nós temos que sacar a vesícula por conta disso. ¿Sí? Então, nós vamos razonar o seguinte: a litiasis biliar assintomática, ¿sí? Em teste, nós não teríamos que fazer ninguna actuação nesse paciente, nenhum tratamento, pero há alguns casos que temos que indicar a cirurgia. E quais são os casos? Por exemplo, ninhos. Por que em ninhos eu tenho que sacar a vesícula? Solamente razonar. Se eu tenho um ninho já com litiasis vesicular, litiasis biliar, provavelmente em algum momento de sua vida vai generar um cólico biliar ou um síndrome colidossiano, então, ou uma colangitis, colecistitis. Então, qual é o ponto? Eu tenho que sacar, fazer a colecistectomia por conta para evitar possíveis, no futuro, possíveis complicações desse ninho. Em obesidade mórbida que se operam, generalmente os pacientes que vão fazer a bariátrica se fazem a colecistectomia profiláctica, porque generalmente, como esses pacientes seguramente vão ter uma hipomotilidade vesicular, para evitar fazer uma segunda operação, já se faz a colecistectomia. Vesícula em porcelana, porque a vesícula em porcelana é quando temos um processo crônico. A vesícula em porcelana é quando a vesícula se torna tão rígida, pero tão rígida que predispõe a câncer. Então, por essa predisposição aos cânceres de vesícula, de vias biliares e vesícula, nós sacamos a vesícula. Ou seja, colecistectomia, se hace a colecistectomia. Lito maior a 3 centímetros por conta do peso que já hablamos. E qual é a neumotécnica que nós vamos utilizar? Neumotécnica para sacar a vesícula, indicação de cirurgia em litiase biliar assintomática, é Loving. L, lito maior a 3 centímetros, O de obeso, V de vesícula em porcelana e N de ninho. ¿Sí? Ninho. El V es vesícula en porcelana, sí, y el N es de niño. Por eso que me perdí. Yo hice esa neumotécnica y hasta mismo me perdí. Entonces, las indicaciones de cirugía para pacientes con litiasis biliar asintomática son esas. Otras que pueden también ser, por ejemplo, indicaciones para litiasis, por ejemplo, paciente diabético, pacientes que têm anemia drepanocítica. Então, esses são outros pacientes aí que também podem entrar em as indicações de cirurgia. Pelo que mais eu vi em los exámenes, são essas indicações de cirurgia. Em los choices, generalmente, isso é pergunta de exame. Então, se puse os principais acá. Bueno, cólico biliar agora. Então, temos o lito que não incomodava e agora o lito que incomoda. Qual é o ponto mais importante acá? O cólico biliar se produz quando há uma obstrução ou do conducto cístico ou do colédoco por litiasis, ou seja, o lito caminhou por la contracção vesicular e foi ao cístico ou ao colédoco. Há uma característica que sí ou sí vamos ter que memorizar e também isso nos vai ajudar a entender a fisiopatogenia. Nós vamos recordar a hora que falamos ao início da classe. Quando ingerimos comida, nós enviamos uma señal para a vesícula e as vias biliares empezaram a contracção para passar a bilis desde a vesícula e chegar hasta o duodeno. Então, os pacientes que apresentam cólico biliar, os pacientes que moveram esse lito desde a vesícula hacia as vias biliares, qual é o ponto? Há uma cosita clave acá. Nós temos que saber o seguinte: ante comidas, ante frituras, por exemplo, comidas grassosas, envia señal comemos isso, depois de 1, 2, hasta 3 horas depois, que vai passar? Envia a señal, empieza a contracção vesicular, então depois de 3 horas, ou 2 horas, 3 horas,
el lito por esa contracción, después de ingerir, la vesícula empieza a contraer y el lito sale y va al colédoco o al cístico o al colédoco. Yo no sé por qué estoy invirtiendo el orden, pero cualquier cosa ya sabe. Qual é a característica? Então, o lito movilizado, quando impacta no cístico ou no colédoco, genera o dolor. Qual é o ponto acá? E sumamente importante. Há características do cólico biliar. Não é dolor qualquer. É sencillo de memorizar e então vamos ver a hora que passa. O cólico biliar, qual é o ponto? Generalmente, o cólico biliar é dolor súbito en hipocondrio derecho, generalmente se irradia hacia el hombro derecho y hasta mismo la espalda, que aparece después de algunas horas después de ingerida. Generalmente aparece después de 2 a 3 horas después de comer, o sea, paciente ingeriu, comeu um assado ao meio-dia, às 3, 4 da tarde, vem na consulta com dolor em hipocondrio derecho, que se irradia lá ao ombro, ou hasta mesmo, a vezes, à espalda, do mesmo lado, homolateral. E nós temos que pensar, então se comeu, contraiu a vesícula, provavelmente um lito saiu e foi ao cístico ou colédoco. Então, ojo, porque o paciente vai ser generalmente o paciente que comeu algo e depois de 2, 3 horas começou com esse dolor cólico. Por que o dolor é cólico? Justamente porque já falamos antes. Se temos impactação em la via biliar intenta contrayéndose, intenta movilizar a sacar essa obstrução, então duele muito essa contracção. Então, cólico biliar, dolor em hipocondrio derecho, que generalmente se irradia hacia el hombro ou la espalda, e que empieza depois de las comidas. Generalmente são associados a náuseas e vômitos por conta do dolor. ¿Sí? Náuseas e vômitos são signos e sintomas acompanhantes por conta do dolor. Qual é o outro mais importante? É que o cólico, acá não tenho escrito, pero é sumamente importante. Cólico biliar, e isso anotem, ¿sí? Cólico biliar generalmente dura hasta 6 horas. Depois de 6 horas, aí sim temos que pensar em alguma complicação com uma colecistitis. Então, cólico biliar dura hasta 6 horas, assim como muito, ¿sí? Depois disso, temos que pensar em alguma complicação, que já vamos ver quais são. Então, características do cólico biliar, sim ou sim, essa pergunta de oral, sempre se pergunta, e sumamente importante. E o diagnóstico se faz como? Diagnóstico, clinicamente, o paciente não vai apresentar febre, nem icterícia e nem colúria. Sim, o paciente não apresenta nem febre, nem icterícia, nem colúria, porque é solamente cólico biliar, é solamente dolor. Isso eu quero que entenda. Litiase biliar pode ser assintomática ou pode ser o cólico biliar, que é solamente o dolor, quando o lito chega às vias biliares. Então, o diagnóstico é: o paciente não vai estar mal, como em alguns casos de colangitis ou colecistitis, que o paciente está casi muerto, assim, para não dizer outra coisa. Então, o paciente vai estar aparentemente bem, a face vai estar composta, obviamente que com cara de dolor, por conta que duele muito, mas sacando isso, não está descomposto. E não há também defesa abdominal, ¿sí? Em cólico biliar não há defesa. Bueno, laboratório, no laboratório, generalmente não há alteração no laboratório, ¿sí? Por conta de que é processo agudo e generalmente não dá tempo de subir as enzimas hepáticas, subir fosfatase alcalina, gama-RT e sincronucleotidasa, então, e bilirrubina. Então, generalmente não há alteração no cólico biliar e em la ecografia que nós vamos ter, se obviamente que isso é uma vesícula, pero que nós vamos ter lito em las vias biliares. Acá é solamente para entender quando nós vemos no informe que vem, por exemplo, na ecografia de hígado e vias biliares, se pode observar uma provável uma massa, não sei o que, compatível com uma sombra acústica, essa é a sombra acústica, compatível com litiasis biliar. Viene algo assim, eu não me acordo muito bem, perfeito, assim como viene, pero mais ou menos viene assim. Então, nós vamos avaliar que esse lito vai estar em las vias biliares e não en la vesícula. ¿Sí? Obviamente que pode ter outros litos em la vesícula concomitantemente, pero lo general vai estar acá em las vias biliares. Tratamento. Gente, tratamento é bem sencillo. El cólico biliar, temos uma fase aguda que nós vamos ter que tratar. Se o paciente está monitoreio, oxígeno e vias, generalmente
Oxígeno acá não necessita, pero monitoreio via sí ou sí. Em las vías, nós vamos a reidratar o paciente, hidratar bastante o paciente e vamos dar analgésicos. Quais são os analgésicos de elección el cólico biliar? Podemos utilizar a buscapina, que é um espasmolítico, ou também podemos utilizar a meperidina ou nubaína. Los dos, acá nosotros podemos utilizar. Generalmente, los docentes les gusta más cuando nosotros hablamos la meperidina. ¿Sí? La meperidina es más así que más les gusta. ¿Por qué nosotros vamos a dar buscapina? Buscapina es para disminuir la contracción, que es la que genera el dolor. Entonces, buscapina es un antiespasmódico. Tratamento general, entonces. Bueno, entonces, fase aguda, nosotros vamos a reidratar o paciente e vamos a dar analgésico e antiespasmódico. E o tratamento general. E o tratamento definitivo, deixa-me ver se tenho acá, não? O tratamento definitivo dessa enfermidade, desse cólico biliar, vai ser a colecistectomia, que pode ser laparoscópica ou por laparoscopia, sim? Pode ser la colecistectomia convencional o laparoscópica. Que la laparoscópica es así, se pone se hace 3 agujeritos y se pone ahí, uno es la pinza, el otro es el catéter, el que quema ahí me olvidé el nombre también, pero básicamente eso. Y se hace la colecistectomía. Generalmente, la de elección, sí, es la laparoscópica. Eso también es pregunta de examen, sí. Por más que no parece ser nada, eso es pregunta de examen. ¿Cuál es la mejor indicación para los pacientes? ¿Laparoscópica o la convencional? Justamente la laparoscópica, porque el tiempo de estancia hospitalario es menor, el paciente también no queda con una cicatriz gigantesca, tiene menor chance, menor riesgo de infecciones, e generalmente o paciente regressa ao trabalho aí 1 a 2 semanas depois, em cambio lá convencional, generalmente tarda um mês e meio aí para volver a trabalhar a sua vida habitual antes. Bueno, e outra coisa, queda internado um dia la laparoscópica, enquanto la convencional aí que se abre um talho, um agujero gigantesco, um agujero não, se hace um corte aí bem grandote. Generalmente os pacientes tardam 3 a 5 dias que vão a quedar no hospital para depois ir a casa. Bueno, entendido entonces la litiasis biliar ou litiasis vesicular ou colelitiasis, vamos a la colecistitis. ¿Qué es la colecistitis? Colecistitis es la inflamación de la vesícula. ¿Sí? É justamente o que estamos vendo acá. El lito impacta en el cístico, empieza um acúmulo de bilis, la bilis sobrepassa o umbral aí de pressão, generalmente mais de 25 centímetros de água, essa pressão altera acá o flujo sanguíneo, ou seja, comprime primeiro as venas e depois as artérias, e então se empieza a proliferação bacteriana, porque se transloca as bactérias que estão desde a sangue e se transloca hacia esse líquido, essa bilis. Então, aí sim, porque já como a bilis tem múltiplos, por exemplo, colesterol, tem bastante, como pode dizer, bastante alimento para as bactérias, então é como se fueran as bactérias translocam desde los vasos hasta la vesícula biliar, ou seja, hasta la bilis para comer aí el banquete. Então, colecistitis, inflamação de la vesícula. Não me vamos a confundir com colangitis. Colangitis é a inflamação de las vías biliares. ¿Sí? Colecistitis, inflamação de la vesícula biliar. Colangitis, vias biliares. Colecistitis, vesícula biliar. Colecistitis aguda. E vamos tomar na água porque hoje eu estou com sede. A outra coisa, a água previne ou ajuda a não formar litos na vesícula. Não, mentira. Bueno, colecistitis aguda. Basicamente, é a inflamação aguda da vesícula biliar, como já falamos isso. Generalmente, 90% da colecistitis aguda são secundárias à litiase biliar e 10% são alitiásicas. Nós acá na colecistitis aguda, é muito importante também classificar em dois. Por quê? Colecistitis aguda, a inflamação da vesícula, pode ser por um lito ou pode ser alitiásica, como, por exemplo, em traumas, choque séptico, choque hipovolêmico. Já vamos ver como é a colecistitis alitiásica, pero sí ou sí é importante saber que quando vamos a colecistitis aguda,
dos flechitas, una que es litiásica y la otra es alitiásica. No hay litos. ¿Cuál es la clínica? La clínica es igual al cólico biliar, ¿sí? Só que, pero tiene una característica un poquito más fuerte, que, por ejemplo, el cólico biliar duraba hasta 6 horas, ¿sí? Acá no. Acá, como tenemos una inflamación de la vesícula que probablemente tiene bacterias involucradas acá, nosotros vamos a tener un proceso inflamatorio infeccioso y ese proceso perdura por más tiempo. Entonces vamos a tener, lo que pasa acá es que aumenta el tiempo, la ventana ahí de dolor, y también el paciente va a empezar, o sea, el cólico biliar va a ser de más duración, y también va a tener asociado con él febrícula o fiebre. Eso es recontra mega mix importante. La temperatura generalmente no es mayor a 38 grados y escalofríos. Y una leve icterícia, ¿sí? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Lo que pasa acá es lo siguiente. Nosotros tenemos un lito, que generalmente já estava aí antes, ¿sí? Y era asintomático la mayoría de las veces. Ese lito fue e impactó en el cístico. Cuando impacta en el cístico, la bilis que está acá no tiene para dónde ir, empieza a acumular y empieza a dilatar la vesícula, o sea, empieza a comprimir la vesícula, aumenta la presión intraluminal. Isso hace com que ocasione uma distensão vesicular, essa distensão afeta a irrigação da vesícula, da parede vesicular, e essa irrigação que está afetada vai generar edema vesicular. Então, vamos racionar um pouquinho. O paciente com colangitis, quando eu pongo aí o transductor da ecografia, nós vamos ter o seguinte: parede engrossada, ¿sí? A diferencia es que en la litiasis biliar, en el cólico biliar, nosotros no tenemos la distensión de la pared de la vesícula, ¿sí? En la colecistitis, inflamación de la vesícula, inflama la pared y entonces distende la pared. Eso sumamente, sumamente importante y sencillo también si nosotros miramos. ¿Cuál es el punto? Cuando tenemos distensión, afectación vascular, transloca bacterianas. Transloca bactérias. ¿Sí? Generalmente la presión luminal acá puede llegar hasta el umbral de 25 centímetros de agua, pero después que sobrepasa ese umbral, nosotros vamos a tener la alteración, la translocación bacteriana y alteración de la pared vesicular. Bueno, clínica entonces parecido, pero tarda más y tiene asociado febrícula o fiebre. La fiebre generalmente no pasa de 38 grados. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si el paciente hace una colangitis y además esa colangitis formó un absceso perivesicular, aí sim a fiebre generalmente relacionada a essas complicações de abscesso vai ser maior. O paciente vai atender 39,5 de fiebre por conta desse abscesso perivesicular. Como se faz o diagnóstico? Interrogatório, exame físico e ecografia, sumando esses três, são sumamente importantes, porque nos vai indicar quase 90% do diagnóstico. Quando nós vamos fazer o exame físico, sí ou sí, acuérdense do signo de Murphy. O signo de Murphy é sumamente importante, porque em Murphy, nós vamos no ponto cístico, pressionamos com o paciente de cúbito dorsal, se pressiona, mas não se pressiona com lástima, se pressiona a fundo o negócio. No voy a decir cuánto, pero es fuerte el trozo. Se presiona bien fuerte y se pide de cúbito dorsal y se pide para el paciente inspirar profundamente. Si el paciente hace así, mira, yo comprimo, impido para ele respirar. Si el paciente hizo así, está todo ok. No tiene probablemente una colecistitis. Se o paciente, quando eu comprimo, generalmente não duele nas compressões. Se eu comprimo e pido para ele inspirar profundamente e dar um negócio assim de dolor, aí sim, provavelmente é uma colecistitis. Isso é muito importante. O signo de Murphy positivo é quando o paciente não consegue terminar a inspiração completa, porque trava a respiração por conta do dolor. Basicamente é isso. Laboratório e ecografia. Laboratório, acá sim, na colecistitis, nós vamos ter alterações, pero generalmente as alterações estão mais relacionadas ao processo inflamatório infeccioso que outra coisa. Sim, então, vamos ter desviação dos leucócitos à esquerda, PCR VSR elevado, que mais vamos ter? Vamos ter também bilirrubina, pode aumentar em 1/4 dos pacientes por aí. Também vamos ter a amilasa, pode estar elevado, pero muito pouco. Então, são hallazgos laboratoriais mais relacionados com a inflamação, infecção, que outra coisa.
Ecografía, sumamente importante, porque é a ecografia que vai confirmar nossa sospecha clínica. O paciente na ecografia vai ter, e isso sim ou sim é pergunta do exame, vamos gravar, sim ou sim, ecografia, parede vesicular, vesícula distendida, ou seja, a parede vesicular vai estar distendida. Qual é o ponto? Ponto de corte acá é 4 milímetros. Quando a parede apresenta engrossamento da parede mais de 4 milímetros, estão falando de uma colecistitis. Colecistitis. Então, vamos ter a presença de lito, provavelmente em las vias biliares, e, además disso, a vesícula vai estar com parede engrossada. Outra cosita, o ecógrafo não é muito bueno com esses pacientes com suspeita de colangites, porque o ecógrafo também vai agarrar aí o ecógrafo e pá, vai pressionar aí no ponto cístico, e aí o paciente vai ter o signo de Murphy ecográfico, que quando o ecógrafo, pá, le engancha aí o negócio aí do ecógrafo, o transductor, engancha aí o paciente de dor. Basicamente isso. Então, você vai ter vesícula engrossada, parede vesicular engrossada, e vai ter signo de Murphy positivo, Murphy ecográfico positivo. Vamos ter também presente lito no cístico, sim, e basicamente isso. Basicamente isso. A outra cosita, aumento do diâmetro transversal da vesícula, porque aumentou a pressão intraluminal, então a vesícula, como não tem muito músculo, não tem muito, tem um pouco, mas não tem muito, então ele se distende. E, bueno, é basicamente isso de diagnóstico. Tratamento. Em Farreiras, está basicamente colecistitis. Temos que, primeira coisa, sempre os pacientes com colecistitis, vamos a internar esses pacientes. Então, hospitalização e estabilização do paciente. Evitar a ingesta via oral, por quê? Porque se nós damos ingesta via oral, enviamos mais señal para que a vesícula para que a vesícula se contraiga. Então, para não empeorar essa situação, se evita a ingesta via oral e se coloca uma sonda nasogástrica para aspirar, provavelmente, o conteúdo gástrico para evitar também uma úlcera. Iniciar a plano de hidratação parenteral, fluidoterapia, tratamento analgésico com AINES ou meperidina, tratamento antibiótico, acá se ceftazolina, ceftriaxona ou ciprofloxacino ou levofloxacino. Em pacientes graves, se dá pipetaço, ou imipenem, ertapenem ou meropenem, e tratamento de elecção é a cirurgia laparoscópica. Então, resumo do tratamento. Se isso é um resumito acá para quedar mais sencillo. Paciente, vindo com colecistitis, suspeita, a ecografia confirmou, ok, interna esse paciente, sim? Plano de hidratação parenteral, analgesia e antibiótico. O antibiótico em cirurgia de sexto ano foi dado o seguinte, que generalmente se pode utilizar ampicilina e gentamicina ou ciprofloxacino, se um desses esquemas. Pero em Farreiras está ou ceftriaxona, ou ciprofloxacino, ou levofloxacino, ou ceftazolina. Pero em cirurgia foi dado o seguinte, ampicilina mais gentamicina ou ciprofloxacina. Quais são as complicações dessa colecistitis? Se temos uma inflamação vesicular, obviamente vai ter complicações. A complicação que pode generar fiebres elevadas é, por exemplo, empiema vesicular, quando temos a formação de um empiema adentro da vesícula, abscessos perivesiculares também se pode formar, gangrena quando temos a parede da vesícula queda gangrenosa e pode perforar a qualquer momento, e então se imaginem esse caldo cultivo aí que estava dentro da vesícula disseminando por todo o peritônio. Imaginem uma merda que pode causar. Fístulas bilioentéricas, porque essa inflamação, como está cerca aí do intestino, pode ser com que, pode ser uma fístula. Sí, isso é um processo assim raro, é bem raro de ocorrer, mas pode ocorrer fístulas bilioentéricas, que é uma fístula desde a vesícula até o intestino, e ilho biliar também. Generalmente, o ilho biliar depende de uma fístula bilioentérica para passar o lito. Quando o lito é muito grande, por conta dessa inflamação, forma a fístula, que geralmente a formação de fístula é crônico. A fístula hace com que o lito passe ao intestino e então hace um ilho biliar, que é aquele ilho biliar, é a obstrução dele. É a obstrução, não passa nem gases, nem líquido e nem heces por el intestino por conta de um lito. Dá uma obstrução mecânica. E basicamente essas são as complicações da colecistitis litiásica. Sim? Recapitulando uma cosita, esses pacientes com colecistitis litiásica têm 3 evoluções, se isso não está, e é importante saber.
Una evolución que es muy mala, ¿sí? Generalmente son los complicados, cerca de 15% de los pacientes, 10 a 15%. La otra evolución es un 20%, que es cuando los pacientes, nosotros tratamos los pacientes de manera habitual y no mejoran, tienen que ir a cirugía, y los pacientes que son la mayoría de ellos, 60, 70%, que es el otro grupo que evolucionan bien a ese tratamiento acá. Entonces, nosotros sí o sí vamos a tener tres evoluciones: el paciente que ya llegó complicado, el paciente que no mejora con nuestro tratamiento y el paciente que mejora con nuestro tratamiento. Bueno, otra cosa, generalmente la colecistectomía no se hace en el día, se espera algunos días esa fase inflamatoria bajar un poquito ahí, o sea, solamente en casos bien urgentes, en esos dos de arriba ahí que yo hablé, que es el paciente que ya viene complicado, el paciente que no mejora, ese sí nosotros vamos a indicar la cirugía un poquito más temprana, pero los pacientes que mejoran, que son 80%, 70%, 80%, nosotros vamos a esperar unos 3 a 4, hasta 5 días para que se resolucione primero el cuadro agudo, ¿sí?, infeccioso, para después entrar a la cirugía de ese paciente. Colecistitis litiásica agora é uma inflamação da vesícula, pero que não tem lito. Isso pode ocorrer? Pode. ¿Sí? Generalmente es hasta un 10, 15%, ¿sí? Y generalmente está asociadas a patologías graves. ¿Cuáles son las patologías graves? Son las patologías que van a causar estasis biliar. Entonces, esa estasis biliar puede generar una inflamación vesicular. Generalmente es más frecuente en hombres, 65 años, y tiene elevada morbimortalidad. ¿Cuál es el punto? Factores predisponentes. Nosotros vamos a tener traumas, sepsis, grandes cirugías, grandes queimados, cirugías que no son biliares, que, por ejemplo, el paciente, el médico, no limpió bien la cavidad, por ejemplo, una peritonitis bacteriana, entonces quedó ahí y hizo un foco séptico. Alimentación parenteral también puede ser por embarazo y puerperio, puede generar colecistitis litiásica, pero la patogenia, fundamentalmente, la estasis biliar. Clínica de ese paciente igual a colecistitis litiásica. Entonces, el paciente va a tener fiebre, generalmente dolor en hipocondrio derecho, que tarda más de 6 horas, el dolor se irradia hacia hombro y espalda, homolateral, obviamente. Esse dolor no alivia después de las 6 horas, dolor, o sea, sigue después de ese tiempo, y también es un dolor que está asociado a náuseas, vómitos y fiebre. Fiebre, en ese caso, fiebre generalmente que no sobrepasa 38 grados. Si hay complicaciones, sí sobrepasa los 38 grados. Diagnóstico es ecografía. ¿Cuál es la característica de la ecografía? No hay lito, ¿sí? Y hay engrossamento de la pared. Essa é a característica da ecografia. E o tratamento é tratamento de la causa, ou seja, se, por exemplo, o paciente ingressou por um choque séptico, teremos que tratar esse choque séptico. Se o paciente, por exemplo, ingressou por um trauma, tratamos o trauma e tratamento de sostém desse paciente. Nós podemos fazer, em casos que o paciente não melhore, se dessa colecistitis, generalmente está indicado a colecistostomia percutânea. Isso é o tratamento de elecção da colecistitis litiásica. O que se pergunta em colecistitis? Se pergunta basicamente os tipos, e a colecistitis, generalmente, o que mais se pergunta é o tratamento e o diagnóstico, obviamente. Acuérdense sempre do dolor que tarda e da fiebre. Em complicações, suele estar aumentado. E, obviamente, pergunta também uma cosita bem específica, que é a respeito das paredes vesiculares. Dá um caso clínico aí de um paciente com as características do paciente com colecistitis, sim, e aí te dá, principalmente quando o examinador aí te põe, por exemplo, engrossamento da parede mais de 5 milímetros, então, ojo, porque é uma colangitis. Colecistitis. Te peguei, viu? Hasta eu me caí nessa. Síndrome coledociana agora. Síndrome coledociana é sumamente sencillo, tem uma tríada copada, que é essa. É icterícia, acólia e colúria. ¿Sí? Icterícia, acólia e colúria. Que é o síndrome coledociano? Síndrome coledociano é causado por uma coledocolitiasis. É esse lito acá, esse lito hijo de isso mesmo que pensaste, ¿sí? É esse lito que impacta acá no colédoco e vai generar o síndrome coledociano. Ou seja, vamos imaginar uma coisa e vamos racionar agora. Se impactou acá, não deixa passar nada hacia o duodeno. Então, vão ter um reflujo de la bilis hacia vesícula e hacia o hígado. ¿Sí? Então, síndrome coledociano impacta um lito no colédoco e vão ter icterícia, colúria e acólia. Síndrome coledociano pode ser de outra causa? Sim, pode ser, por exemplo,
câncer de cabeça de pâncreas que obstrui acá. Então, pero é basicamente a mesma coisa. Síndrome coledociano, a principal causa é o lito que impactou no coledo. Então, vamos apagar isso e vamos a seguir. Tríada sempre pergunta no oral, se isso é lei. Icterícia, acolia e colúria. Ah, pero ¿por qué tiene icterícia? Porque la bilis refluye, vuelve al hepatocito, al hígado, perdão, e al hígado vuelve a la circulação general e então essa bilirrubina é directa e então quando vuelve vai produzir icterícia. Además de icterícia, ¿por qué tiene colúria? Ou seja, a urina color Coca-Cola. Justamente porque se temos aumento da bilirrubina directa, nós vamos a ter a bilirrubina directa sobrepassa a barreira glomerular, então forma o urobilinórreo que tinha e vai sair a urina color Coca-Cola. E por que tem a acolia fecal? Justamente porque, bueno, colúria e icterícia é por conta do reflujo, ¿sí? Reflujo biliar. E a acolia é generada porque se a bilis, que tinha a matéria fecal de color tabaco não sei o que aí, que eu disse de outra classe, mas agora não me acordo. Se a bilis, que descendia e fazia todos os processos de emulsificação de grasas e todo, se não descende e não emulsifica as grasas e não tinha a matéria fecal, então se vai ter a acolia fecal, justamente porque não desce a bilis ao intestino. Basicamente é isso e por isso que se dá a clínica, ou seja, explicando a fisiopatologia do síndrome coledociano. Fisiopatologia, temos aumento da pressão no árbol biliar, rompe a barreira do sinusoide, ou seja, sobrepassa o umbral de pressão e então vai refluye hacia a circulação sistêmica e vai causar a icterícia, que é bilirrubina maior de 3, bilirrubina total maior de 3, que vai representar com coloração. Icterícia é a coloração amarelenta de pele e mucosa que se dá por uma bilirrubinemia maior a 3. Então, sí ou sí há que saber isso. 3 gramos por decilitro. ¿Sí? Bueno, diagnóstico de síndrome coledociano. Exame físico, la tríada, icterícia, colia e colúria. Laboratório vai ter um patrão colestático. Que patrão é esse? Patrão colestático é basicamente a bilirrubina vai estar elevada. Generalmente, síndrome coledociano tem uma bilirrubina elevada, mas não sobrepassa de 15 miligramas por decilitro. Generalmente, não sobrepassa de 15 miligramas por decilitro, mas é maior de 5. Vão ter também fosfatase alcalina. Generalmente, a fosfatase alcalina aumenta muito nesses casos porque é uma enzima recontra mega mix específica de bilis, de vesícula biliar e vias biliares, aumento de gama-GT e vão ter também transaminasas elevadas. Por quê? Porque os ácidos biliares que estão dentro da bilis e que refluem e a bilirrubina vão ter um efeito hepatotóxico. E então pode causar dano hepático e isso vai generar um aumento das transaminasas. Mas generalmente as transaminasas não estão tão elevadas. Bueno, então síndrome coledociano, laboratório padrão colestático, ecografia e o gold standard para diagnóstico e para tratamento é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Que é isso? É basicamente se ingressa por via oral ou nasal, ¿sí? O endoscópio, generalmente oral, se ingressa via oral, descende, chega a segunda porção do duodeno, segunda porção do duodeno dilata a cálice interdeóide e se ingressa cá, se injecta um substrato de não é substrato, um contraste, ¿sí? Um substrato contrastado, era esse. E aí nós conseguimos evaluar e também com essa mesma técnica conseguimos dilatar, inflar um balãoncito aí que tem na ponta, acá vem uma puntita, tem um balãoncito, infla e então se abre a via biliar e aí genera a saída do lito. E aí está hecho o tratamento do paciente. Colestasis, então. Síndrome coledociano é basicamente isso. É uma obstrução, sim, total acá do colédoco. Generalmente, obstrução do colédoco é por lito. Colestasis. Que é colestasis? E prometo que não vou tardar muito tempo acá. ¿Sí? É bem rapidex e já vamos terminar nossa classe. Eu sei que está boa a classe, por mim, por lo menos, está muito boa. Então, eu vou tratar já de acelerar o processo e já vamos terminar. Para não quedar também muito tempo acá. Vamos tomar uma água, porque melhor na pedra, no caminho, que no riñón. Pero como estamos tendo a classe de hoje de piedras na vesícula, vemos que não é tão lindo ter uma pedra em qualquer lugar. Colestasis. Colestasis, definição sumamente importante, ¿sí?
Vamos dividir uma cosita antes de ir a ler. Colestasis, vamos a separar em dois essa palavrita, ¿sí? Vamos a separar em estasis e cole. Colestasis, estasis que viene de quê? De estasis, de pausa, de interrupção, de diminuição del flujo. E quando unimos a cole, temos uma diminuição del flujo ou alguma alteração del flujo, del flujo normal de la bilis hacia el duodeno. Então, estasis se refere ao enlentecimento de essa bilis. Então, é um síndrome clínico humoral que vão ter alteração na formação secreção ou drenagem de bilis al intestino, que se caracteriza por acumulação no plasma e tecidos de substâncias eliminadas por la bilis. ¿Cuál es la clínica de colestasis? Entonces, colestasis es básicamente así en líneas generales, y eso suele ser pregunta también de oral. Esa clase es llena de preguntitas de oral, entonces vamos a enfocar mucho, porque de acá sale lo siguiente. Decime causas de colestasis y cómo son las causas. Decime causas de colestasis e la clínica. Generalmente é assim que se pergunta. Diagnóstico e tratamento, pouco se pergunta, pero la clínica e como ocorre la colestasis, generalmente é o que mais se pergunta. Então, é uma alteração em formação, secreção ou drenagem. Generalmente, a alteração está no drenaje ou secreção de la bilis. ¿Sí? Há alguma alteração na via biliar ou hasta mesmo dentro do hígado. Pode ser intrahepática ou extrahepática, como já vamos ver. Então, colestasis, síndrome clínico humoral por conta que há uma estasis em la salida de la bilis. Qual é a clínica? A clínica, generalmente, se não temos a salida de la bilis normal, essa bilis ocorre um reflujo e essa bilis vai generar clínica retrógrada, ou seja, vai ter prurito, porque há depósitos de sales biliares debaixo da piel, icterícia, colúria, hipocólia ou acólia. ¿Por qué va a tener ictericia y coluria? Por la misma cosa, casi es el mismo mecanismo del síndrome coledociano, porque hay reflujo, y porque hay hipocolia o acolia, porque si tenemos colestasis, no llega la bilis adecuada, o sea, la cantidad adecuada acá en el duodeno. Entonces no colorea, me acordé ahora, como marrón tabaco las heces. Va a tener relacionados a eso astenia, malnutrición, insuficiencia hepática y osteopenia. ¿Por qué tiene todo eso acumulado? Astenia tiene justamente porque no hay absorción adecuada. Hay un síndrome de mala absorción asociada por cuenta de esa colestasis. Porque si no disolve los lípidos, no tenemos como absorber las vitaminas liposolubles, las A, D, E y K. Entonces, va a generar un estado de malnutrición y va a generar astenia. Generalmente, la astenia está asociada mucho com el aumento da bilirrubina. Outra cosita, insuficiência hepática, já falamos antes. A insuficiência hepática é generalmente, isso que é bueno, por conta de um reflujo aos hepatocitos, é hepatotóxico, e então, tchau. ¿Sí? Causa lesão hepática. E osteopenia é fundamentalmente generada por conta de uma alteração da vitamina D, ¿sí? Del calcitriol. Pero isso não vamos entrar, ¿sí? Generalmente osteopenia não se pergunta, pero é por aí interessante saber que a colestasis pode generar osteopenia. Outra cosita que os pacientes podem apresentar também, xantomas e xantelasmas, porque esses pacientes com colestasis têm uma alteração na eliminação da bilis, e então, se nós nos ponemos a pensar, na bilis temos muito colesterol, é o principal método de eliminação de colesterol de nosso corpo, e também ácidos biliares e bilirrubina. Então, esse acúmulo de colesterol vuelve à circulação e vai produzir xantomas e xantelasmas, ¿sí? Bueno, como se classifica as colestasis? Colestasis podem ser de causa intrahepática ou extrahepática. E extrahepáticas são tumores que vão a produzir uma interrupção parcial ou total da eliminação da bilis, e isso pode ser um tumor de cabeça de pâncreas, um tumor de vesícula biliar. Pode ser também um quiste de colédoco, pancreatitis crônica, coledocolitiasis, pode ser também infecciosa, como, por exemplo, uma hidatidosis e uma fascíola, ou até mesmo ascaris. Pero, generalmente, o que temos que saber são as intrahepáticas. Obviamente que, sabendo tumor cabeça de pâncreas, quiste colédoco, coledocolitiasis, já é o suficiente extrahepática. Pero, intrahepática, sim ou sim, temos causa obstrutiva e não obstrutiva. Não obstrutiva é mais sencillo, porque é hepatite viral e fármacos. E obstrutiva, temos que pensar em tumores, metástases hepáticas, abscesso, linfoma, sarcoidoses, tuberculoses, leucemia, esteatose hepática e
algunas que siempre, casi siempre entran, que son colangitis esclerosante primária, cirrose biliar primária e colangiofibromatosis. Essas três sí o sí hay que memorizar porque são causas no frecuentes, pero que sí preguntan en el examen de colestasis intrahepática. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? Entonces, se classificam em intrahepática e extrahepática, podem ser também classificadas em anictérica e ictérica e também aguda e crônica. Então, há várias classificações, pero a principal classificação esse é extrahepático ou intrahepático. Como nós vamos diagnosticar esse paciente? O diagnóstico, generalmente, vamos ver já um quadrito aí que eu puse bem copado, bem sencillo, pero basicamente é por la clínica do paciente, laboratório e ecografia, casi sempre são essas. Em alguns casos, nós vamos requerir a biópsia hepática, pero generalmente é clínica do paciente, laboratório, ecografia, ¿sí? Depois se pode solicitar na TAC ou ressonância, ou na colangio-ressonância, CPR e depois, por último, a biópsia hepática, em alguns casos. Tratamento, vamos ver também depois. Então, deixa-me ver se puse. Não puse. O tratamento, só para não passar acá, é basicamente o seguinte. Vamos voltar depois para o tratamento, vamos ver o diagnóstico primeiro. Diagnóstico, evaluamos o paciente de maneira clínica e analítica e vamos fazer uma ecografia. Quase todos vão na ecografia. Ecografia, vamos ver se há dilatação das vias biliares ou sem dilatação. Pero por que é importante? Justamente para evaluar se é uma obstrução extrahepática ou hepática. Sim? Mirem acá. Dilatação da via biliar. Na ecografia, digo que tem dilatação da via. Vamos ver se é intrahepático. Se nos dá suspeita de enfermidade intrahepática, vamos lá colangio-ressonância. Se é extrahepático, com ou sem dilatação intrahepática, vamos evaluar que das vias biliares. Se há dilatação extra ou intrahepática. Se há dilatação intrahepática, colangio-ressonância. Se há extrahepática, vai para a colangio-pancreatografia retrógrada endoscópica. Se, por exemplo, o paciente não tem... e depois disso, nós vamos considerar a colangio-ressonância como passo prévio antes da CPRE. Ou seja, vamos evaluar se o paciente, por exemplo, vai antes para a colangio-ressonância antes da CPRE. Porque a CPRE, nós já vamos ver, por exemplo, se é um lito, vamos diagnosticar acá em la colangio-ressonância, e se, por exemplo, e aí vamos com a CPRE e sacamos esse lito. Se é, por exemplo, um tumor carcinoma de pâncreas, já podemos ver com a ressonância. Então, vamos nos guiando assim por la causa. Se na ecografia não há dilatação das vias biliares, nós vamos fazer o seguinte: vamos a sospechar que a colestase é extrahepática. Se a colestase é extrahepática, vamos a considerar colangio-ressonância antes de CPRE. Se a colestase não é extrahepática, vamos fazer provas analíticas específicas e biópsia hepática por último. Então, resumindo tudo isso, teremos um paciente com suspeita de colestasis. Colestasis tem diversas causas, pode ser intra ou extrahepático. Primeira coisa, clínica laboratório, ecografia. Ecografia me diz se eu vou para a colangio-ressonância ou se eu vou para a CPRE. Se eu hice a CPRE, por exemplo, colangio-ressonância, tu tem um lito, eu vi, em realidade, na ecografia, dilatação, e tem um lito aí, porque muitas das vezes os litos podem não se ver por la ecografia, depende do tipo de material, do tipo de substância que existe o lito. Então, às vezes, pode não ver o lito aí obstruído no conducto de la via biliar, e então isso pode nos fazer assim, pensar o seguinte: bueno, se tem acá uma dilatação que eu estou vendo assim, pero não há lito, tenho que pensar se vou primeiro para uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica ou na colangio-ressonância. Basicamente é isso. Se o paciente não tem colestase extrahepática, vamos pensar em colestase intrahepática. Então, por isso que se hace a biópsia. Qual é o tratamento? O tratamento é basicamente de la causa, tratamento da sintomatologia da dislipidemia, porque esses pacientes, por conta do colesterol elevado na sangue, têm sintomas de dislipidemia. Se usa muito acá em colestases ácido ursodesoxicólico, porque o ácido ursodesoxicólico impede a formação de litos vesiculares ou dissolve os mesmos e também diminui muito a clínica do prurito do paciente. Essa pergunta do exame do ácido ursodesoxicólico sumamente importante. Isso é colestasis. Vamos agora para a colangitis e já estamos quase finalizando. Colangitis. Colangitis é a inflamação das vias biliares, tal qual como podemos ver acá nessa foto. Tomaram uma água e aí seguimos. Colangitis generalmente é colangitis aguda ou colangitis ascendente, é a mesma coisa, sim? Pero qual é a diferença?
¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Sí, hice la pregunta, pero no hay ninguna diferencia. Sí, son iguales. Colangitis ascendente, ¿qué pasa? Tenemos una impactación acá de un litro, generalmente. Eso, vamos a primero a la definición, antes que yo empiece a desarrollar la fisiopatología. La colangitis ascendente básicamente es el desarrollo de una infección de la vía biliar y requiere la existencia de una obstrucción parcial total al flujo biliar. Entonces, colangitis aguda o colangitis ascendente es una infección, inflamación, infección de las vías biliares. Colan es vías, colé es o colecistitis, que es vesícula, o coledocolitiasis, que é um lito nele colédoco, ¿sí? Entonces, colan es vías biliares, pero acá tenemos una inflamación de todo el árbol biliar. Generalmente, lo que ocurre es lo siguiente, impacta acá un cálculo y ahí empieza a venir las bacterias acá del duodeno, asciende, van caminando hasta acá y inflaman, infectan toda la via biliar. Generalmente, as bactérias implicadas são a mesma da colecistitis, ¿sí? Colecistitis aguda, que antes nós outros não hablamos para deixar para falar agora, que é Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus, Clostridium bacteroides. Já vi um choice uma vez que perguntou quais eram as bactérias. Essas são as bactérias mais frequentes, pero generalmente, no oral não se pergunta quais são as bactérias. Pero para el choice, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus, Clostridium bacteroides. O que passa? Então, se obstrui, asciende as bactérias e inflamam. É isso que ocorre basicamente. Obstrui acá el lito, se a bilis não consegue ligar, e empieza uma inflamação, infecção ascendente. Miren como as bactérias vão se caminhando assim, subindo hasta afetar as vias biliares. Tem uma elevada mortalidade, ¿sí? Já tive um caso aí em Santo, ¿sí? Em Santo Tomé, eu creio que havia um caso era bem característico isso, tinha uma pancreatites associada, então a mulher já estava bem cagada, e a mortalidade chega a quase 35-40%. Qual é a clínica? Clínica, sí ou sí, é ouro para choice e também para o exame. Le gusta perguntar muito que é a tríade de Charcot, generalmente pergunta Charcot, e depois que é a pinta de Reynolds. Generalmente esse é ouro para choice. Também pode entrar nos ouro para el oral, pero em choice também pode entrar. Tríade de Charcot, é bem sencilla essa tríade. Há icterícia, dolor abdominal e febre. Sí, icterícia, dolor abdominal e febre. Se o paciente vai evolucionando e não trata essa icterícia, dolor abdominal e febre, evoluciona para um penta de Reynolds. Aí, se o paciente está cagado, tem icterícia, además da tríade de Charcot, icterícia, dolor abdominal e febre, tem alteração mental, ou seja, transtorno del sensório e hipotensión o choque. Ou seja, a hipotensión o choque vai generar uma alteração mental em la maioria das vezes. Então, icterícia, dolor abdominal e febre, e quando se suma a alteração mental e a hipotensión o choque, nós vamos ter a pinta de Reynolds. E isso é pergunta de exame sí ou sí. Essa é a clínica característica. Como se diagnostica colangitis ascendente? O diagnóstico vão ter critérios, e isso é novidade, eu puse esse ano passado não estava, então vocês vão mirar acá e ojo nisso. Critérios diagnóstico de colangitis aguda. Primeiro, uma inflamação sistêmica. O paciente vai apresentar febre maior de 38 graus e ou escalofrios. Então, paciente que vindo com a febre elevada, ou é colangitis ou é uma complicação da colecistitis. Sim? Acuérdense isso. Dados de laboratório, leucocitopenia ou leucocitosis e PCR elevado. Então, vocês terem na clínica, no laboratório, tem aspectos de inflamação. Aspectos de colestasis, icterícia, bilirrubinemia maior de 2, a bilirrubina total, el T es de total, maior de 2 miligramas por decilitro. Antes eu falei gramas por decilitro, perdão, vamos corrigir isso, é miligramos bilirrubina. E elevação dos níveis de fosfatase alcalina, gama-GT, ASAT, ALAT, ou seja, VAT-GPT, maior de 1,5 de seu valor normal. Prueba de imagem, dilatação das vias biliares por ecografia e evidência de causa em pruebas de imagem. Por exemplo, pode haver tumores, litiasis ou até mesmo um stent. Diagnóstico de suspeita é quando temos 2 pontos, um item A ou um no B ou C,
o A más B más C. E aí já é de certeza, já é definitivo. Então, esse quadrito basicamente resume toda a clínica não, sino que resume os dados laboratoriais e o que nós vamos encontrar na ecografia de nosso paciente com colangitis ascendente. Acordando que é uma obstrução da via biliar que vai ocasionar uma ascensão de los gérmenes e inflama as vias. Colangitis es vías, se acordar. Qual é o tratamento? 3 pilares, sim? E vamos, no próximo par também ter tratamento. 3 pilares. 1, tratamento general, antibiótico e drenagem da via biliar. Esse é o tratamento, os 3 pilares que já vão haver. Cirurgia e CPRE quando não vai a cirurgia. Por quê? Basicamente, medidas generais nós outros vamos ter. Generalmente, essas colangitis, e se bem, casi me tildou acá, evolucionam bem dentro das 48, 24 ou 48 horas. Pero há casos que não respondem ao tratamento habitual. Então, esse paciente já vem com a pinta de reino, já vem aí com alteração mental e estado de choque. Esses pacientes vão ter que pensar em descomprimir a via biliar imediata. Qual é o método de eleição para descomprimir essa via? CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Temos como dilatar e sacar o lito, no caso que é se é uma obstrução por lito. Aí nós vamos fazer CPRE de urgência quando não vai à cirurgia, em casos de hipotensão ou choque. Esse paciente com hipotensão não vai à cirurgia, febre maior de 39 graus e confusão mental. Sim? Nesses 3 casos, nós vamos fazer a CPRE, que é de eleição. Como se faz a CPRE? Viene por la boca aí, se põe acá o endoscópio e acá sai um hilito. E nesse hilito, como vocês podem ver, se inyectou o contraste, se miren, inyectou o contraste, nós evaluamos aonde está donde há stop del contraste, ou seja, para cá não há mais contraste, ou seja, há muito pouco contraste, e então, miren, acá provoca um stop, acá hicieron um pouquinho mal o dibujo, pero se inyecta a substância contrastada y entonces se mira dónde está, por ejemplo, si es un lito, se viene ahí con el baloncito ahí que yo hablé, se infla y sale todo el lito. Generalmente se quebra antes del lito para después sacar, pero básicamente es eso la CPRE. Y nosotros también podemos hacer la cirugía a cielo abierto, que después de solucionado esse processo agudo, como já vimos antes também, la colangitis, después del processo agudo, vamos hacer la cirugía en cielo abierto, que nosotros vamos hacer de elección la colecistectomía, coledocotomia e drenagem de la via biliar através de um tubo T de Kerr ou derivação biliodigestiva. Isso acá, tubo T de Kerr, generalmente não pergunta a hora. Vai perguntar em sexto ano, pero a hora para quinto ano não pergunta. E, bueno, esse é o tratamento, então, colecistectomia laparoscópica. Esse é o tratamento de eleição em paciente com colangitis. E fim de nossa classe. Então, na classe de hoje eu tratei de resumir todo. Eu creio que quedou bem sencillo. Agora, nós sabemos como vão a diferenciar na colangitis, cólico biliar, na colecistitis. Então, já sabemos como diferenciar um do outro, o que é um cólico biliar, como o tratamos. Então, espero que tenham entendido a classe. Muitas bendições a todos vocês e nos vemos na próxima classe. Adeus e tenham uma linda tarde, uma linda noite ou uma linda manhã de estudo. Adeus.